Olá, bem-vindos. Estamos live. Olá. Vamos lá, Ângelo. Oi, oi, oi. Oi. Deixa eu só me atualizar aqui com o tripé. Boa noite. Pronto. Tô mais ou menos enquadrado, deixei mais pra trás. Tá ótimo. Boa noite, Tudo Ângelo. bom? Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Pessoal, quem tá aí, tá ouvindo, só clicar no aviãozinho ali, ó, e vamos compartilhar com todo mundo, porque essa live vai ser muito legal. Tem muito assunto, né, Ângelo? Olha, é verdade. Inclusive, eu saí correndo agora pra minha biblioteca e peguei 3 livros para indicar aqui pro pessoal. Aí sim, muito Hum, bom, muito bom. Então, pessoal, ó, pega lá o aviãozinho e manda para todo mundo na lista, porque garanto que todo mundo vai se beneficiar aí com a live de hoje. É um assunto muito interessante. Não esqueçam de colocar os coraçõezinhos, né? E falar para todo mundo, com bastante coraçãozinho aqui. Quanto mais coraçãozinho, as pessoas vão saber mais ainda que a live de hoje está aqui, está ao vivo. E legal. antes da gente começar, Ângelo, Sim. eu sei que a gente tem muita coisa para conversar, mas antes da gente começar direto, pular no assunto, eu queria falar um pouquinho sobre o Ângelo. Então, o Ângelo, galera, deixa eu contar quem é o Ângelo. O Ângelo é mentor, consultor empresarial, ele é professor, ele é Master Coach Trainer, ele é palestrante e pai. Além disso, ele é entusiasta da vida. O Ângelo apoia pessoas e negócios no mundo inteiro a se desenvolver e alcançarem melhores resultados. E eu posso dizer, por experiência própria, que o Ângelo é maravilhoso porque ele Que bom. participou do meu treinamento em coaching. Então, eu já falo por experiência. Que bom. Muito, muito obrigado. Fico feliz em saber. Obrigada por participar aqui. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar sobre o que a gente vai falar hoje. E, Ângelo, você podia contar um pouquinho mais sobre o que você faz como consultor, como mentor, como professor? Conta um pouco pra Sim, gente. posso sim. Hoje, como você falou, meu posicionamento é como mentor, tanto profissional quanto pessoal, e também na parte de consultoria empresarial, que eu faço tudo que existe em relação ao desenvolvimento profissional, até mesmo parte de processos e, enfim, experiência de cliente e criando essa estrutura para, óbvio, a gente chegar naquela questão da perspectiva financeira, que nada mais é do que gerar lucro para as empresas, né? Então, assim, Uhum. uma coisa que é muito divertida no meu trabalho é justamente você poder entender e perceber qual é o movimento, né? Qual é a posição que a empresa está naquele momento e como que as pessoas podem interagir com essa empresa em prol de resultados, em prol de conquistas, em prol de objetivos que são relacionados ao propósito daquele negócio. Então, assim, parece bonito quando a gente fala, mas na prática não é bem assim. A gente sofre um pouquinho ali, faz as coisas funcionarem. Às vezes a gente precisa de um pouco de bom senso, um pouco de, como é que chama? Rebolar mesmo ali, né? Para conseguir fazer as Ziriguidum. coisas o ziriguidum, para as coisas se encaixarem, mas funciona. É só você fazer um trabalho com ética, com seriedade, focado na metodologia que ela funciona. Lembrando que a metodologia é o quê? Aquilo que a empresa precisa. Por quê? Nós vivemos em momentos situacionais, de acordo com situações específicas. Então, o que você precisa na sua empresa pode ser diferente do que outra pessoa precisa na empresa dela, e assim consecutivamente. Então, se você não tem a capacidade de conseguir entender seu cliente, não tem solução que resolva. Então começa por aí. Então hoje meu trabalho é dentro desse sistema, mais foco empresarial mesmo, mas também atendo algumas pessoas.
E é bem divertido você ver as pessoas terem resultados. E como é que Resumindo, é isso. funciona? Como é que funciona quando você chega numa empresa para Hum, você começar de fato a fazer esse trabalho aí? No início, que tipo de coisa que você precisa entender das empresas? vamos lá. Sempre que a gente chega numa empresa, no meu caso hoje em dia, geralmente é por alguma indicação de alguém que já teve resultados positivos e gostou do meu trabalho e fez a divulgação que a gente chama de boca a boca, que é um dos melhores Uhum, retornos que a gente pode ter profissionalmente falando. O que que acontece? Eu primeiro faço uma conversa que eu chamo de conversa zero, geralmente com os donos, os CEOs, enfim, com quem comanda, ou as áreas de RH, de recursos humanos, que são geralmente as áreas que demandam essas contratações. Depois que a gente faz essa conversa zero, que eu faço a análise daquilo que é necessário, na maioria das vezes, de acordo com a minha experiência de quase 27, 28 anos, eu já consigo dar uma resposta na hora. Porque eu já entendo e já faço assim um desenho de um possível projeto e depois a gente só fica para conversar sobre orçamentos, possibilidades, novos itens, alguns ajustes que acontecem ao longo do projeto, assim, ao longo do cronograma. Mas algumas vezes eu preciso de um tempo para analisar algumas soluções. E em algumas outras vezes a empresa fica me devendo com dados e informações. Então, assim, uhum. são nuances do dia a dia. É a vida como ela é, né? Geralmente Então, a tudo é gente muito está falando que bonito. é realmente um processo aí que meses, pode demorar até, imagino, Olha, só para alguns você ter uma ideia, meses. eu tive uma empresa que me procurou em janeiro de 2020. Eu não tinha mais agenda para 2020 naquela época. Então, o que que eu fiz? Para eu renegociar com eles, eu teria que fazer um preço muito maior e um monte de ajuste na agenda e eu ia ficar mal com os clientes que já estavam com a minha agenda fechada. E eu não tenho esse perfil por ética, entre outras coisas. O que que eu fiz? Fui super honesto com a empresa e falei, olha, gente, realmente eu não vou ter agenda para entregar isso que vocês têm. O que que aconteceu? Todo mundo ficou chateado porque queria desenvolver esse trabalho. Em agosto de 2020, eles entraram em contato para fechar 2021, por quê? Se em janeiro não tinha agenda, se eu começar a entrar em contato antes, quem sabe? E realmente deu tudo certo, fechamos um baita de um contrato legal e já estamos desenvolvendo esse projeto desde janeiro. Vou te dar um outro exemplo de como funciona. Teve uma empresa que chamou meus serviços num determinado momento, a gente fez proposta, deixou tudo certo. Aí o que aconteceu? Mudou a gerência de RH. Aí muda isso, muda aquilo, volta as negociações, muda tudo, preço alterou isso e aquilo, muda o escopo, agora não é mais assim, é assado, é cozido, é frito, é sous vide, enfim, você tem várias possibilidades. O que que aconteceu? 8 meses para conseguir fechar um contrato. Então nem sempre é assim tão fácil, nem sempre é tão Não. difícil. E Uhum. você precisa ter paciência, jogo de cintura, entender como as coisas funcionam e saber se relacionar. Essa é a grande sacada. Se eu não me engano, Simon Sinek, ele diz o seguinte: 100% das empresas são feitas de pessoas, 100% das pessoas trabalham nas empresas. Então, as pessoas que gerenciam tudo isso, que executam os processos, que fazem os relacionamentos acontecerem, as negociações acontecerem. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa é a frase dele, que eu acho sensacional, acho fantástico. É bem E é interessante, realmente. inclusive. Sabe, Ângelo, aqui a maioria das pessoas que acabam me seguindo são Hum, professores ou pessoas profissionais da educação que têm a sua própria legal. empresa, tá? Muito bom. Ou que gostariam de ter, trabalhar de forma autônoma. Então, acho que essa parte também, Hum, assim, né, das pessoas entenderem quem está migrando aí para o trabalho autônomo, pensando em abrir uma empresa. Gente, você viu quanto tempo demorou para o Ângelo conseguir fechar o contrato para conseguir fazer uma consultoria na empresa? 8 meses. Então, é, as coisas não são assim tão black and white, às vezes demora, tem muitos estágios aí para passar, e sim, cada empresa é uma empresa, né, Ângelo? é verdade. Eu falo que cada empresa é um mundo. E aí, quando a gente entende que cada empresa é um mundo, a gente fala da cultura empresarial. Ou seja, o que tem por trás daquela casca, né? Por exemplo, quais são as visões que aquela empresa tem, as missões, os propósitos, os valores, quais são as competências que eles têm lá dentro para executar tudo isso e fazer tudo isso funcionar. O que realmente acontece na prática, porque às vezes a cultura é aquilo que acontece, não aquilo que está no papelzinho na parede. Então, é um Uhum. trabalho bem mais profundo, se a gente for parar para analisar.
quando você fala de relacionamento com empresas. E é bom saber que seu público tem esse vínculo empresarial, vínculo até mesmo de autônomo, que é para eles não desistirem no primeiro não, para que eles não desistam quando alguma coisa não parecer ir bem. Por quê? Na verdade, não é assim que funciona. Existe uma estatística de vendas, depois me lembra de eu te enviar, por favor, que você pode vender em até 12 contatos. 80% das vendas acontecem em até 12 contatos, 12 conversas, 12 12 contatos. interações. Olha que interessante isso. Então, assim, se você É. desistir na primeira, faltaram 11 para você conseguir. Exato. Então, não é para desistir na primeira. Entendeu? E não é De modo perder a algum. dignidade, vamos dizer assim. Você vai fazendo um follow-up, que é como a gente chama, né? Esse contato, Uhum. você retoma. Enfim, várias coisas acontecem. Que é o Só que para a você também, gente né? fala, que é aquele negócio de build rapport, né? De construir aquele Yeah. rapport Porque não é só um contato, fechou a venda, acabou. Não. É antes, é durante, é depois. Isso. A gente tem aquele momento de relacionamento, né? Quando a gente fala de build rapport, é isso mesmo, né? De manter esse relacionamento. Isso, e você tem também uma coisa muito importante, já que a gente entrou nessa área, eu adoro falar disso, se você me permite. A gente tem a parte que é muito importante chamada pós-venda. Não é só você ir lá convencer um cliente a comprar, entregar o serviço e acabou. Não, existe o pós-venda, a satisfação com o serviço, com a entrega, a medição da entrega, de como que você fez aquilo funcionar. E por que que isso é importante? O grande segredo de tudo isso que a gente está falando, qual é? Um negócio chamado recompra. O bom profissional consegue fazer o mesmo cliente comprar mais de uma vez com ele. Vou repetir. O bom profissional. Anota! Você está É, anotando? Peraí, gente, vocês pegaram o papel? Anota, repete, Ângelo. essa dica é fantástica. O bom profissional é aquele que consegue vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Ou seja, um processo de recompra. Ou de um produto, ou de um serviço, ou whatever, não, tanto faz. Deixa eu aproveitar e te pedir um favor. Tem algumas Diga. pessoas que me seguem aqui. Boa noite, pessoas. Legal, gostei de ver vocês aqui. Se você pudesse apresentar rapidinho, só para minha Ah, tá audiência também bom. conhecer, será bem Gente, interessante. Eu quem saí é essa falando, me pessoa? perdoa. Eu sou a Karen, eu sou professora já há 20 anos, abafa, É melhor né? não. Sou, sou coach, sou mentora, trabalho com mentoria para professores e profissionais da educação e também faço processo de coaching, né? Trabalho como coach também com Uhum. profissionais de outras áreas que não tem nada a ver, gente que tem loja, gente que tem trabalho em prefeitura, gente que eu faço coaching com pessoas que não tem nada a ver com inglês. Então, por isso que o meu perfil aqui é English Coaching and Mentoring, porque I wear many hats, eu tenho muitos papéis aí. Uhum. Muito bom, muito obrigado. Só para a gente ilustrar uma coisa que você falou aí da parte de coaching, que é bem interessante também. Você falou que faz coaching com várias pessoas de várias áreas. E essa é a parte legal do coaching. O coach não precisa ser especialista nas outras áreas. Ele precisa ser especialista em coaching, que é para fazer a pessoa ter os insights e as descobertas e criar um caminho, a jornada, que é o famoso plano de ação, que em execução gera os resultados. Simples assim. Viu como é fácil? Exatamente, exatamente. Gente, mas por que a gente está falando tudo isso de empresa, de processo, de coaching, de build rapport? Porque o tópico dessa live hoje é inteligência emocional. E eu preciso falar uma coisa já de cara. Quando eu pensei assim, vamos fazer uma live de inteligência emocional, eu pensei assim, gente, que brega! Que brega! Todo mundo fala de inteligência emocional, mas por que todo mundo fala de inteligência emocional? E aí que eu acabei caindo em mim. Porque é uma coisa tão complexa, tão vasta, tão. A gente usa isso para tanta coisa. Eu não vou dar spoiler, porque quem está aqui para falar disso é o Ângelo. Que eu falei assim, tá bom, é brega, mas a galera precisa aprender sobre isso. Quem já sabe quer saber mais, né? Quem não sabe ainda fica pensando que caça é isso, eu preciso saber. Então, é para isso que a gente está aqui. Então, se você não sabe,
nada sobre inteligência emocional. Se você já sabe o que é, essa live é pra você, tá bom? Pega o aviãozinho aí e manda pra todo mundo, porque vai ajudar todo mundo. Então, Ângelo, já queria começar com uma pergunta pra você. Manda. O que que é esse raio de inteligência emocional e para que que serve esse negócio? Fala Muito pra esse bom. povo. Legal, deixa eu só fazer um update aqui. Eu tenho 3 certificados internacionais em inteligência emocional. Um pela Emotional Intelligence Appraisal, que é do Dr. Travis Bradbury. Já já vou mostrar 2 livros dele aqui que são excelentes para vocês. E eu tenho 2 certificações internacionais pela Six Seconds. Uma foi feita aqui na SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, e a outra foi feita diretamente com a Six Seconds International. Então, assim, eu entendo um pouquinho e comecei a estudar a inteligência emocional em 1998, como diz a Karen, abafa. Abafa. Tudo bem que não tem como abafar, né? Eu já entrego assim no visual. Então, assim, o que é inteligência emocional? Ah, deixa eu trazer, antes de falar de inteligência emocional, uma coisa muito interessante. Aqui no meu quadro tem uma equação de novos estudos, que eu já vou trazer como pitada, para que vocês que estão aqui acompanhando a gente, daqui a pouquinho, quando a gente terminar aqui de responder as perguntas de todo mundo que entrar, e tem algumas perguntas que você fez no seu feed, né, perdão, no seu story, durante a semana, então deve ter umas listinhas legal aí. Vamos lá. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é simplesmente você conseguir compreender as suas emoções no momento em que elas acontecem e conseguir fazer um gerenciamento daquilo que ela causa como reação em você, que se chama autocontrole. E a partir daí, você usar o terceiro pilar, segundo Daniel Goleman, que é a automotivação, para conseguir seguir em frente e lidar com as situações. Além disso, ela também tem 2 pilares externos. Quais são estes 2 pilares externos? Segundo Daniel Goleman, nós temos que ter empatia e as habilidades sociais. Ou seja, o que é empatia? Eu já estou adiantando, já estou respondendo ao máximo aqui em detalhes, né? Então vamos lá. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. É isso mesmo? Não, nada disso. Vamos polemizar. É muito mais que isso. Não é só isso. Parece aqueles comerciais que me chama da Polishop. Não é só isso. Não é só isso. É verdade. Então, empatia, gente, o que é? Empatia não é você só se colocar no lugar do outro. É muito mais do que isso. É você conseguir perceber como o outro está se sentindo. Literalmente, perceber o estado emocional da pessoa que está na sua frente. E a partir daí, você genuinamente querer apoiar essa pessoa. Querer realmente fazer alguma coisa para que ela Acho que a melhore esse palavra estado aí é emocional. genuinamente, né? É. Porque se não for genuíno, você não está sendo empático. Você está sendo, no máximo, simpático. Percebe a diferença? E simpatia, você vai perceber quando a pessoa estiver falando o seguinte: ah, pelo menos não morreu. Pelo menos não levou o carro. Pelo menos não quebrou a perna. Pelo menos, pelo menos. Então, se você ouvir um pelo menos, não existe empatia. Então, presta Uhum. atenção quando alguém for falar algo para você. Se tiver o pelo menos na fala, acabou. Não tem empatia nenhuma. Lascou-se. Não tem jeito. Então, assim, são dicas e técnicas de quem tem vivência e experiência. Por quê? Eu quero polemizar um pouco, se você me permite. Por Existe um favor, negócio aí estamos no aqui mundo para isso. existe um negócio aí no mundo dizendo que inteligência emocional é você aprender a nunca mais sentir raiva na sua vida. Oh, que interessante isso. Lamento Uhum. informar, segundo estudos sérios, que são aqueles que eu sigo, e mais de 20 anos, se alguém fez o cálculo aí, de 1998 para cá, quais são esses estudos? Que nós não conseguimos controlar as emoções, nós apenas sentimos. Vou repetir, nós Uhum. não conseguimos controlar as emoções, nós apenas sentimos. Então, fazendo uma analogia a grosso modo, de um jeito fácil e didático de explicar, o que gera emoção no ser humano? O pensamento. Vou te fazer uma pergunta, Karen. Quando você vai dar aula, que eu sei que você adora dar aula, você pensa no quê? Eu penso que eu vou poder contribuir com as pessoas, eu quero conhecer as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero estar ali. É isso que eu penso, eu tô entusiasmada para estar ali. E olha que legal, você acabou de pensar nisso.
e gerou um estado emocional. Olha o sorriso que você deu. Uhum. Bem diferente do normal, um pouco mais feliz. E Uhum. que meu celular de fazer live aqui não tá me apresentando bem seus olhos, e tal, mas teve um brilho aí. Olha que interessante o que eu tô querendo dizer. Se você entende que aquilo que você pensa, como é que eu posso dizer, gera seu pensamento em relação à parte do estado emocional, você tem uma conexão. Uhum. Então, olha só, tem gente que acha que dá para você controlar a sua emoção conforme você controla seu pensamento. Isso quer dizer que é possível, sim, é realidade. Só que é fácil de fazer isso? Não. Por exemplo, se eu mostrar para você aqui esse livro, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é o do Daniel Goleman, o que ele remete a você? Um livro. Você vai pensar em alguma Uhum. coisa, é quase que inevitável. Então, a Uhum. grande sacada é que todos os nossos pensamentos vêm de algum estímulo. Geralmente esses estímulos são externos, mas eles também podem vir de dentro da gente, de uma reflexão, de uma lembrança, de um pensamento, de uma decisão, de uma memória, enfim, whatever. O que tiver. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá, Eu tô super viajando um sentido. pouco, mas eu acho que tá valendo Não, faz a pena, super porque... sentido, porque e se a gente for levar agora pro lado da educação, vamos dizer, quando a Isso. gente vai ensinar alguma coisa, geralmente a gente começa a falar sobre o assunto, porque o aluno, especialmente o aluno adulto, né, que já tem experiência e que é o público que eu acabo trabalhando, e a maioria dos professores que estão aqui também, tem uma coisa que a gente chama que é Activate Schemata. Hum, Então, ele activate the previous knowledge. Tudo que a pessoa tem in the back of his brain, uhum. para ele trazer para aula. Do mesmo jeito que é para tudo isso que você está falando, né? Então, ele tem um jeito de ativar esse Isso. previous knowledge aí, né? E é por isso que funciona. E além disso, se você fizer uma congruência com a gestão do aprendizado, inclusive tem dois livros aqui que a gente pode até marcar de falar sobre aprendizado depois, especificamente dentro da PNL Programação Neurolinguística. Faz todo sentido com isso que você falou. Que o cérebro aprende por repetição. O que é repetição, gente? É treino, ponto final. Então, repetição nada mais é do que treino. Então, o que você está fazendo quando você puxa esse... Eu não lembro o nome, eu só sei que é... Me ajuda? Esquema... Schemata. Esquemata. Schemata. Isso, quando você puxa isso, que você acabou de falar, esquemata, o que acontece? Você está trazendo, de alguma forma, aquilo que ele já tem no background, como experiência, memória ou alguma decisão, reativando aquilo, fazendo uma reciclagem, gerando o quê? Um treinamento, uma Uhum. repetição de alguma coisa. Ou seja, levando para o que a gente chama de consolidação daquele aprendizado. Olha que legal isso. É muito divertido. E antes da Então gente terminar aqui, tem tudo a ver aí com essa analogia que você também fez com a referência, desculpa, com a inteligência emocional, que a gente acaba mesmo lembrando de algumas coisas, né? Traz tudo uhum, aquilo. E não é dá para verdade. desconectar uma coisa da outra. Exatamente. Então, assim, é importante deixar claro que se você acha que a inteligência emocional vai te ajudar a nunca mais sentir raiva, isso não existe. Vai, sai correndo por aí, tenta encontrar, você vai voltar aqui e vai falar, puxa vida, devia ter ouvido eles lá daquela live aquele dia, porque realmente eles tinham razão. Na verdade, a gente não tem razão, é assim que os estudos dizem, tá? E pra gente fechar essa resposta número um de inteligência emocional, porque eu já estou misturando, né? Estou falando o que é, para Não que tem serve, e já problema. especifiquei cada um dos pontos aqui. Depois a gente pode até detalhar um pouco mais. Inclusive, dá para fazer uma live para cada um desses pilares, se a gente quiser aqui. Dá para ficar até 5 da manhã. Tem Acho que o Instagram não vai muita deixar. coisa para falar. Então vamos lá. As habilidades sociais, o último pilar que a gente ainda não aprofundou muito nele. O que é isso? É você saber fazer isso que a gente está fazendo aqui. Uma boa comunicação, uma boa relação. Conseguir entender com a empatia como o outro está se sentindo e genuinamente querer apoiá-lo de alguma forma. E nem sempre apoiar pode ser ajudar a fazer alguma coisa, mas sim somente, né, dar um apoio ali, um acolhimento talvez, dentro de uma conversa. Lógico que a gente precisa entender o seguinte: aqui a gente está falando de alguém que conhece alguém, de uma pessoa Uhum, que está apoiando uma pessoa, amigo, irmão, alguma coisa do gênero. Que se for alguma coisa mais profissional, mais séria, como por exemplo traumas, aí a gente precisa, né, já mandar para um psicólogo, uma psicóloga fazer uma terapia, que o negócio uhum. muda de figura. Tem que ser bem sério e bem ético em relação a essas questões, certo?
Eu acho que eu Muito respondi bem. até demais nessa, na verdade. Muito, gente, se vocês não souberem o que é inteligência emocional agora, por favor, depois você assiste de novo a gravação, volta, tatua, tá? Pra você saber, porque agora você tem uma resposta boa. É, inclusive, é Bom, diferente daquele negócio que a gente vê por aí, né? Que vai te tirar sei lá como. Eu não sei, sinceramente, é até vergonhoso falar isso. Como é que o pessoal fala que você vai deixar de sentir uma emoção? Não tem. olha, não tem, não tem. É a mesma coisa que falar que o aprendizado também não tem emoção, gente. Pelo amor de Deus, não dá, É entendeu? verdade. Agora, Ângelo, Diga. quem é Daniel Goleman ou Daniel Goleman na fila do pão? Quem é esse cara que toda vez é o livro do cara? Quem é esse Daniel Goleman? Sério? Vamos lá. É, foi legal saber que você vai deixar gravado, porque muita gente do meu perfil perguntou se ia ficar gravado. Então, vamos falar desse cara que você falou aqui, ó. Daniel Goleman. Eu falo Goleman, tem gente que fala Guleman. Eu sei lá qual que é o nome certo, mas enfim, eu chamo de Daniel Goleman. O que esse livro aqui, gente, ó, Inteligência Emocional, teoria, é o azulzinho, é o mais chato dele, por quê? Porque além de ser grosso, ele é cheio de detalhes técnicos, coisas realmente, assim, bem profundas e interessantes. E agora eu vou polemizar de novo. Como que eu vou polemizar agora? Eu vou dizer o seguinte: Daniel Goleman, na verdade, ele só monetizou a inteligência emocional. Tem algum problema nisso? Não tem problema nisso. Ele foi super inteligente. Então a gente precisa aprender com ele também o sistema da monetização. Ele tornou esse livro aqui não é o de não é o de 1995 original, mas é uma reedição, se eu não me engano, de 2016, esse aqui. Mas o original é de 1995, que foi quando ele começou a popularizar o termo inteligência emocional. Se você quiser pesquisar, a inteligência emocional pela cronologia começou lá em 1908, se eu não me engano, e tinha um outro nome, se eu não me engano era inteligência social, e foi pelo Dr. Edward Thorndike, isso eu lembro. O nome do doutor eu lembro. E existiu ao longo desses anos um monte de estudo referente a isso, mas por volta ali do final da década de 80, início da década de 90, lá nos Estados Unidos a década de 80 foi considerada a década de estudo do cérebro e tivemos muitos avanços em relação a essa questão e por isso que Peter e Salovey fizeram vários estudos com essa base da inteligência emocional. E aí veio o Daniel Goleman, pegou esses estudos e deu uma reorganizada ali. Empacotou ele, né? Isso, empacotou, muito bom. E fez o que? A divulgação. Tornou isso popular, entre aspas, divulgando, fazendo os livros e acabou monetizando literalmente porque ele ficou sendo conhecido como o pai da inteligência emocional, sendo que na verdade ele é um tipo de um padrasto, né? Ele meio que adotou. Então, assim, se a gente for analisar, ele foi inteligente, não estou questionando isso, mas ele não é o Não. criador, o idealizador, Uhum. a cabeça pensante em relação à invenção da metodologia. Ele pegou, entendeu, estudou, ele é um doutor, enfim, não estou questionando a capacidade dele. Ele conseguiu difundir, ampliar, fez estudos, enfim. Você acha Ele, que ele deixou de uma maneira que as pessoas conseguiram entender melhor o que era? Ele traduziu? Porque tem muito disso hoje, né? Que é, nem a gente lê sobre psicologia, lê sobre cérebro, neurociência, escambau, uhum, aí tem muita coisa que não, é, não se entende dali. Aí vem é um cara verdade. e traduz. Exato. Então, É olha só. isso? É mais ou menos, mas vamos lá. Ele deixou a linguagem da inteligência emocional mais difundida, mais disponível. Então, assim, naquela época, a gente não tinha um celular iPhone chamado smartphone, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de olhar para um computador, abrir um Google. Por exemplo, na palma da minha mão, eu consigo fazer praticamente tudo hoje em dia. Então, eu não tinha essa facilidade naquela época. Estava começando em 1995 a ter a internet fora das grandes universidades e para o mundo, né? Olha eu denunciando a minha idade aqui de novo, mas vamos lá. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, as pessoas tinham um interesse diferente e, por exemplo, um livro desse tamanho aqui não assustava igual hoje assusta a maioria das pessoas que está Uhum. acostumada a consumir recursos e conteúdos rápidos, vídeos rápidos.
pílulas de Reels de 15 segundos, 30 segundos no Instagram, por exemplo. Uhum, Então, assim, uhum. o Daniel Goleman, ele trouxe um conteúdo, mas ainda um conteúdo denso. Como eu falei no começo, é um conteúdo muito técnico. Não que não seja Uhum. bom, longe disso. É excelente, senão não teria feito o sucesso que fez. Mas quem realmente desmitificou a inteligência emocional e trouxe para a linguagem mais leiga, assim, de um movimento de entendimento e até mesmo em relação à aplicação no dia a dia, foi esse cidadão aqui, ó. O Dr. Travis Bradbury. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Travis Bradbury. Cadê? Aqui, ó. Travis, isso, então. Dá Travis pra ver Bradbury. ali. E Uhum. tem aqui o tiozinho aqui, ó, Jan Greaves também, que é um outro doutor, que fez uma espécie de conexão, parceria, dupla, enfim, o que vocês quiserem chamar. E funciona muito bem. Esse livro aqui, inclusive, ó, Desenvolva a Sua Inteligência Emocional, não existe mais. Você só vai encontrar provavelmente em Então sebo. agora você chora, trata de lidar com a sua inteligência emocional, que você não tem mais acesso a esse livro. Só se você tentar encontrar na estante virtual ou em algum sebo. Então, e geralmente esse livro custa caro. Então, gente, se você colocar a pesquisa desse livro e encontrar ele por até uns 30, 40 reais, compra rápido e depois revende mais caro se você não quiser ter Uhum. ele, porque esse livro é caro. Não se acha mais hoje em dia. Esse aqui é a versão desse livro com um update, atualizado, certo? Que é o Inteligência Emocional 2.0. O legal desse livro aqui, lembra que eu falei que eu tenho uma certificação da Emotional Intelligence Appraisal, que é desse pessoal aqui, do Travis Bradbury? Ele coloca aqui, ó, um voucherzinho para você fazer uma avaliação gratuita. Só que não é gratuita, você pagou pelo livro, então Você automaticamente pagou você pelo pagou, livro. Então você, né? depois que você terminar o livro, você não bota ele de volta na estante, tá? Exato. Então você vai pegar nessa orelhinha aqui ó, que vem o código, vai fazer a sua avaliação. O que vai acontecer? Vai sair um resultado e ele vai sugerir páginas do livro para que você faça uma autoanálise e crie planos de ações para um autodesenvolvimento. Olha que Bacana. interessante esse livro, é sensacional. E Então é olha que tipo curioso. self-coaching, né? É um Auto-coaching. auto-coaching, auto-emotional intelligence here. É tipo isso. Na verdade, a inteligência emocional dentro da linha do coaching entra no nível de maestria, no nível de master coaching, tá? Só para o pessoal se situar. E aconteceu comigo com esse livro. Depois de 6 meses que eu fiz o primeiro teste, a primeira avaliação, eu recebi um outro link para fazer uma nova avaliação e fazer uma comparação de um de um momento para um outro momento. Então eu achei Uhum. sensacional. Além dele trazer Muito a inteligência bacana. emocional de uma maneira mais prática, mais fácil, mais simples, mostrando como fazer isso no dia a dia, ele ainda te dá, entre Uhum. aspas, como eu falei, você pagou pelo livro, então não é grátis, esse sistema de avaliação. Eu vi que tinha uma questão aqui. O FVR ou a FVR Santiago, digamos uma É, linguagem o mais Chico aqui. acessível. Sem... Sim, é isso aí. Uma linguagem mais acessível. Muito bom. Mais simples de lidar, enfim. É isso aí mesmo. Respondi? Ângelo, respondeu. Me fala um pouco agora, então, já que a gente tem os recursos, vê que hoje é muito mais fácil achar informações, inclusive Isso mesmo. tantas informações que a gente precisa ser bem criterioso aí na hora de Uhum. selecionar essas informações, né? Tem que tomar Por isso que a muito gente cuidado. está aqui trazendo para todo mundo coisas que dá para confiar, né? Uhum. Não é esse negócio de oi, eu escrevi um livro sobre inteligência emocional e nunca estudou sobre o assunto. Verdade. Bom, como é que a gente usa, para que serve a inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho? Vamos Que as lá. empresas falam tanto de inteligência emocional, né? Treinamento de inteligência emocional para funcionário, é treinamento nas escolas, é treinamento nas multinacionais. Eu vejo isso muito com os meus alunos de Business English, que eles falam bastante que eles têm treinamento dentro das empresas também. Como é Uhum. que, como é que isso é aplicado dentro do ambiente de trabalho? Tá, vamos lá. Como eu falei agora há pouco, a inteligência emocional, dentro desse ponto que a gente está estudando e até com essas dicas de livros que eu trouxe, o que ela faz? Ela entra num ponto que eu ainda acho que é superficial quando a gente fala desse tipo de treinamento. Por quê? Ele vai te trazer algumas técnicas
para que você lide com as dificuldades do dia a dia. Então, no fundo, é um sistema de desenvolvimento de competências emocionais. Ele não chega num desenvolvimento terapêutico. É um nível diferenciado, intermediário, vamos dizer assim. Então, para que serve isso? Existem relatórios, que são assessments, como a gente chama, relatórios de avaliação. Então, por exemplo, tem um relatório que eu adoro que tem 20 competências emocionais. É um relatório internacional, que tem até homologação do algoritmo, é um negócio fantástico. Então, a pessoa faz essa provinha ali, que na verdade não é uma prova, é um teste, uma avaliação, e vai ser um Uhum. resultado. Desse resultado, eu tenho 20 competências que estão relacionadas à liderança e à gestão dentro das empresas. Olha que legal. E a partir daí, existe uma linha média e uma avaliação da população, enfim, onde você deveria estar e onde você está. O que acontece? Se você deveria estar num ponto melhor e está num ponto mais abaixo, eu tenho um depara, um gap, ou seja, uma Uhum. necessidade de desenvolvimento. E o próprio relatório já vem com uma folhinha ali com as sugestões de desenvolvimento, o que você deveria fazer para melhorar a sua questão relacionada àquela competência específica. Então, assim, existe esse movimento. Existe um outro movimento também do treinamento, que é o quê? O ensinamento dessas técnicas. Por exemplo, eu tenho um chefe que, putz grilo, né? Esse chefe desce a pancada em mim todo dia. Eu não aguento lidar com esse chefe. Então, o que eu preciso desenvolver? Resiliência. Só que a resiliência, nesse caso, me traz o quê? Eu levo a pancada e eu aguento a pancada, mas e aí? Uhum. Fica nisso? Não. Você acaba Uhum. acumulando dentro de você e você não é uma panela de pressão para ficar aguentando Uhum. pressão. Não é verdade? Então vamos entender dentro de uma outra ótica esse mesmo exemplo. Se esse cidadão vem para cima de mim e fica me dando pancada, eu preciso entender através da inteligência emocional o fluxo desse processo, de como eu sinto as coisas, no caso uma possível raiva, e como eu lido com essa possível raiva. Então vamos lá, vou fazer um desenho aqui através de um exemplo dentro de uma cronologia, uma sequência. O que aconteceu? Vamos lá. Meu chefe me xingou, certo? Eu não fiz nada errado. Então, o cara é Uhum. louco? Não, ele manda na empresa, então teoricamente ele pode. Não, ele não pode. Mas enfim, acontece, a gente sabe disso. Então Uhum. vamos lá. O que eu vou fazer com esse xingamento? Pelo meu primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência, o que eu faço? Eu entendo a emoção que eu senti no momento em que aquilo aconteceu. Legal. Então, se eu demonstro uma boa autoconsciência, eu entendo o quê? A emoção que eu senti na hora do xingamento, por exemplo. O que eu tenho que Uhum. fazer? Eu tenho que fazer o quê? Lidar com aquela emoção. Por quê? Eu controlo as emoções? Não. Eu controlo a minha reação depois que eu sinto a emoção. Isso é inteligência emocional. Então eu vou entrar nesse segundo aspecto agora, que é o autocontrole. O que eu faço para ter autocontrole, gente? Segundo o. Se você for usar anatomia, eu vou me virar meio de lado aqui. Ó. Essa parte aqui de trás tem o spinal cord, eu não lembro o nome em português, tá? Que é uma conexão com a espinha Spinner. dorsal, tá? Uhum. E aí ele vem para o sistema límbico, que tem um negócio chamado amígdala, depois dessa conexão, um pouquinho para dentro do cérebro, mas fica aqui atrás, que é a parte emocional do ser humano. E Uhum. aí o sangue vai todo para lá. O que acontece? Tchan, 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 tchan. Se eu fico ali, eu fico só na emoção e eu não tenho mais nenhum tipo de lado racional, portanto, eu posso, né, ficar ali à mercê da minha emoção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer para cá para frente esse movimento sanguíneo, ou seja, neocórtex é onde a gente tem a nossa parte racional do cérebro, que é o que diferencia os seres humanos dos outros animais na maioria das vezes, certo? Então vamos lá. Como é que funciona esse processo? É o processo do autocontrole. Por exemplo, o cara me xingou. Legal. Minha autoconsciência detectou a raiva. Então eu percebi a minha emoção no momento que ela aconteceu. Vamos para o autocontrole? Que pergunta que eu tenho que fazer? Eu senti a raiva. Qual é a minha primeira vontade? Pular no pescoço do chefe. A pergunta é: o que eu vou ganhar se eu pular no pescoço do chefe? Nada. Talvez, se eu tiver faculdade, um réu primário, uma cela especial. Será que é vantajoso mesmo? Isso eu acho que não. Então,
Quando eu faço a pergunta, eu tiro o sangue do emocional para o racional. Porque quando eu faço uma Uhum, pergunta, o que uhum, acontece? Eu tenho que parar para pensar, para dar uma resposta, uhum, para entender a lógica e fazer o movimento dar certo. Fez sentido? Ah, Ângelo, mas nem sempre isso funciona, porque eu não consigo lembrar de uma pergunta dessa no meio de uma uhum, emoção. uhum, Exatamente, por isso que não é simples. E dependendo do caso, você vai precisar de uma terapia. Por isso que eu estou falando que é muito sério isso daí. E a gente trabalha num sistema intermediário quando a gente fala desses assessments e desses treinamentos. O que acontece? Aí a gente vai para uma automotivação para poder o quê? Lidar com isso e aí sim usar a resiliência, usar a flexibilidade e a adaptabilidade. Uma outra coisa legal também é que a gente precisa ter muita criatividade para conseguir descobrir como lidar com essas situações e as perguntas que a gente uhum, faz, né? Então, por uhum, exemplo, uma vez eu estava num treinamento de inteligência emocional e aí eu trouxe uma pessoa para frente para a gente fazer uma demonstração. O que aconteceu? Eu fiz ela trazer uma situação onde ela tinha sentido uma ponta de raiva para a gente poder fazer esse processo que eu estou explicando aqui agora para vocês. O que aconteceu? Teve uma hora que eu percebi que ela começou, pela fisiologia dela, a ficar vermelha e sentir a raiva de novo de verdade. Por que isso uhum, acontece? Porque o cérebro não diferencia real do imaginário. Tem uhum. um story, um IGTV meu que eu fiz, um Reels, eu nem lembro agora que foi. Procurem aí no meu perfil que vocês vão achar. Tem uma explicação e tem até a foto das MRIs, das ressonâncias magnéticas. E aí, olha que interessante. Nesse momento eu percebi que ela estava começando a entrar na raiva e eu falei assim, meu objetivo é dar aula, não é deixar as pessoas voltarem a sentir um sentimento que não é legal. Então o que eu fiz? Eu tirei o sangue da emoção e trouxe para Uhum, o neocórtex. Como? Eu perguntei para ela, por que você está usando uma meia azul e uma vermelha? Aí ela, uhum, do nada, ela desconectou da raiva e olhou para o pé. Ela sabia que não tinha duas meias diferentes, mas ela desconectou e foi. O que uhum, ela fez? Ela teve que parar para racionalizar por que ela tinha parado na vida dela e ter colocado meias diferentes. uhum, Então, uhum, assim, só o fato de você gerar uma pergunta que está totalmente dissociada, está totalmente fora daquele estado onde aquela pessoa está, você já muda o foco. Então, o grande segredo para você usar o autocontrole é mudar o foco. Como? Fazendo perguntas que te levem para o racional. Uma pergunta legal é essa aqui, ó, Ângelo, 300 deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa. Essas perguntas, a gente precisa aqui entender algumas coisas para quem está Claro. de fora que não tem aí esse know-how. Ok. Aí, quando a gente fala de fazer perguntas, gente, você pode ter uma pessoa auxiliando, mas você mesmo pode fazer essas perguntas para você no É isso momento aí. que está acontecendo, tá? Não é que você tem que ter alguém ali te fazendo a pergunta. Exatamente. É Continue. exatamente isso. Carry on. É, por isso que eu falei. Você vai perguntar para você mesmo o quê? O que eu vou ganhar com isso, com essa reação que eu quero ter? E aí você já começa a vir para o racional. Uma pergunta muito legal que eu gosto de ensinar aos meus alunos é 328,7 multiplicado por 43,1. Inventa um número aleatório. Tenta fazer essa conta, você não vai conseguir, Uhum, vai precisar de uma calculadora. E a partir do momento que você tira o sangue do emocional e para o racional, você já começa a diminuir aquele estado emocional negativo que você está passando e até começa a rir, porque só de lembrar disso já faz sentido. Então, assim, o fato de vocês lembrarem deste momento, dessa explicação, num momento onde você vai fazer um gerenciamento da sua emoção, dentro desse nível intermediário que a gente está explicando, já vai fazer diferença, porque você vai lembrar e vai dar risada. Ou você já pode ter lembrado de alguma experiência que você teve, ou você pode pensar naquele momento, puxa vida, eu quero, sei lá, tomou uma fechada no trânsito, você quer ir lá perseguir a pessoa. O que pode acontecer? Ele pode estar armado e aí pode não ter um bom fim. uhum, Então, quando você para pensar nessas coisas, você muda a sua atitude, o seu com comportamento, certeza. que é exatamente o Então, resumo da inteligência esse emocional. que é o negócio do comportamento, né? Uma coisa que para Uhum, mim, como estudante do assunto, que eu acho que a gente está sempre estudando, né? Mas uma sim. coisa que para mim foi game changer foi aprender sobre o DISC e Muito bom. aprender que a gente é diferente. Por quê? Eu consegui me ver, né? Quem não conhece o DISC, é uma avaliação de comportamento, tá? Sim. Um teste, Eu uma dou aula avaliação de disso. comportamento, e a gente, quando a gente se conhece melhor, fica mais fácil para você antecipar esse tipo de comportamento. Então, por Sim. exemplo, eu sou auto D, né?
Uhum. Acho que você pode perceber. Sobre. Então, o que que acontece? Eu já sei as coisas que vão me fazer, que eu vou me incomodar. Antes de eu me incomodar, eu já tenho aquele momento assim, eu já vou para a situação, sabe, me preparando psicologicamente, porque eu sei que o meu D vai gritar naquele momento. Uhum. Sim, Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, fica muito mais fácil a gente antecipar esses comportamentos aí, né? E é claro, todos os outros assessments, todas as outras ferramentas que existem, você vai cada vez mais fundo, né, nessas suas habilidades aí de como lidar com essas situações. é verdade. E, Ângelo, como é que a Deixa eu gente só pode ilustrar um usar? ponto antes de falar o Pode próximo. falar. Você trouxe o DISC, que é uma avaliação de perfil comportamental. Na verdade, DISC é uma metodologia que tem avaliação de perfil comportamental. E quando você fala que você é alto D, você está falando do perfil dominante. É uma pessoa Dominante. focada no Então, eu sei que vai resultado. gritar. É. O que que é o dominante? É uma pessoa focada no resultado, que gosta de dirigir, dominar o ambiente, ou seja, liderar. É o líder nato que a gente chama, tá? Só para ilustrar, assim, um pouco por cima para o pessoal não se perder. Não sei se a maioria que tá aqui sabe, mas é legal. Diga Não, a próxima com pergunta. certeza. Então, de novo, né, gente, se vocês não se conhecem, vamos começar a se conhecer melhor, porque isso ajuda pra caramba, pra caramba. E como é que a gente Uhum. usa, como eu falei, a maioria das pessoas que acabam seguindo aqui são professores ou profissionais da educação. Como é que seria a utilização da inteligência emocional dentro da sala de aula? Aí é bem legal, porque assim, se eu sou um professor, eu posso usar a inteligência emocional de várias formas. Eu vou dar, assim, eu dou aula desde 1997, que eu lembre. Então são pelo menos 23, 24 anos. Eu vou dar um exemplo recente de 2, 3 anos atrás. Eu entrei numa sala, tinham 30 alunos, e era um treinamento de liderança. E um desses alunos tinha um perfil altíssimo D, ou seja, dominante. Ele queria dirigir e liderar a sala, só que quem tinha que dirigir e liderar a sala era eu. Então, ele levantava, queria aparecer e fazia uma pergunta, e aí eu olhava, explicava, respondia. Tinha uma hora que ele queria fazer o quê? Dar sugestões de pauta. E aí eu falava para ele assim: não, senta. Acabou. Por quê? Quem domina a sala sou eu, então eu tenho que dar o comando. E se eu não tivesse inteligência emocional e nem esse autoconhecimento do perfil comportamental, provavelmente eu ia ficar o quê? Irritado ou, pior, nervoso, demonstrando Uhum, insegurança. Perderia a turma. Isso seria terrível. Então, inteligência emocional serve muito para você receber aquela coisa que está acontecendo, respirar, fazer a pergunta, matar esse aluninho, vai me levar para onde? Para um lugar que não é divertido. Ou então, se eu for mal educado com esse aluninho, o que que vai acontecer? Ele vai reclamar de mim, não vai ser legal. Então, o que que eu faço? ou com o É o pai momento. do aluno, com a mãe do aluno. Olha que interessante. Então, assim, a gente tem essas questões. Não é só, né, gente? É verdade. Então, assim, eu vou trazer um outro exemplo que eu acho super divertido. Eu estava dando aula e a gente estava dentro de um modelo de estrutura de plano de ação super complexo. Dentro de uma empresa, tinham acho que 40 pessoas na sala. E aí, uma mocinha, né, começou a falar para mim assim: ah, isso não funciona. E não sei o quê, e não sei o quê. E continuou. Aí eu falei assim: aham, entendo. Ó, e dá-lhe inteligência emocional. Entendo. Prossiga, continue. Pois não? Entendo, claro, entendi, ok, vamos lá. Tá bom. Qual foi o exemplo que ela trouxe que não funcionaria num plano de ação? Porque a gente sempre fala do que é subjetivo e do que não é subjetivo, que é mais concreto, ok? Mais assim, tangível. Então vamos lá. O que que aconteceu? Ela falou: vamos passar felicidade no seu plano de ação? Aí eu olhei assim pra ela: ah, eu já fiz isso, você se ferrou. Então vem comigo. Vamos passar. Sobe aqui no palco comigo. Se é isso que você tá querendo desde o começo, vem pra cá. O que que aconteceu? Eu comecei a fazer com elas perguntas. Tá, o que que você vai fazer para ser feliz? Uhum. Ah, por quê? O que que acontece? Gente, quando eu transformo um objetivo em plano de ação e eu começo a tangibilizar em ações, o que que acontece? O subjetivo cai por terra, porque eu preciso Uhum. pôr em prática.
E aí ela não sabia responder. Aí eu falei, então vamos definir o que que é felicidade para você. O que que poderia acontecer que te deixaria feliz? Ou o que que você poderia conquistar que te deixaria feliz? Aí eu trouxe vários exemplos. E a gente fez todo o processo. E terminou, ela ficou emocionada, a sala aplaudiu. Aí ela até pediu para me abraçar e falou no meu ouvido, desculpa. Olha o que ela me disse no meu ouvido, desculpa. Uhum. Então, gente, inteligência emocional é justamente o quê? Uma ferramenta, uma técnica para você conseguir lidar com situações extremas dentro de sala de aula, por exemplo, para você conseguir lidar com situações que são incômodas ou que te deixariam chateado, irritado, bravo ou até mesmo inseguro. Então, assim, existem várias posições que você pode usar a inteligência emocional a seu favor. Como? Se você consegue ter a autoconsciência de perceber a emoção que você está sentindo no momento que ela acontece, é uma grande vantagem. A partir daí, você vai para o autocontrole. Qual é a reação que você está tendo em relação àquela emoção? O que que eu vou ganhar com essa reação? Pronto, Uhum. joguei o meu sangue do emocional para o racional, já comecei a diminuir a intensidade da emoção, eu começo a me tornar uma pessoa mais focada em relação àquele conteúdo. Mas existe aquela questão que eu falei, tem gente que tem um perfil mais emocional, mais relacional. Que aí, voltando para o DISC, são os perfis I e os perfis S, ou seja, as pessoas influentes, que são comunicativas, gostam de se relacionar com pessoas, estão sempre entusiasmadas, e os perfis S, que também gostam de se relacionar com pessoas, mas ele gosta também de apoiar pessoas. E tem uma Uhum. característica importante do S, que é o altruísmo. Ele nega, às vezes, ele mesmo em relação ao outro. Olha que interessante, né? Bem legal. Muito bom. Então, você vê como que é importante a gente se conhecer mesmo, porque em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua vida pessoal, né? Na sua vida pessoal, você consegue usar isso para tudo. É uma Qualquer coisa coisa. tão bonita de ver, porque a gente consegue aplicar Sim. em tudo, né? Então, gente, se vocês não sabem quem vocês são, acho que quando eu falo isso para os meus coaches, assim, você sabe quem Uhum. você é? Porque a gente nunca para pensar em quem a gente é, em quem a gente quer ser. Uhum. A gente nunca É comum. para pensar na vida. A gente tá É sempre comum. fazendo coisa, é tipo roda de hamster, né? Uhum. A gente tá sempre ali, mas a Um gente nunca ciclo. vê a roda do lado de fora. Então a Uhum. gente tem que descer da roda para ver o que está acontecendo, porque senão, gente, ó, e fica naquele ciclo. Como é que você vai melhorar a sua vida? É muito fácil a gente ficar reclamando, né? Ai, e se? E quando? E quando eu puder fazer isso? Quando eu tiver dinheiro? Quando? Gente, não é quando, é agora. O que que você pode fazer agora? Porque pode ser que uma ação desse pequenininha assim pode contribuir para tudo. E isso não é ação. Quer dizer, você tem que fazer coisa. Às vezes a ação é você ter inteligência emocional para você poder melhorar o seu comportamento que vai influenciar todo o resto, É verdade. Eu vou trazer uma né? experiência com base no que você falou, que eu achei bem interessante. Em 2016, para quem conhece Tony Robbins, ele é meio famoso aí nessa área de PNL e coaching. Ele colocou no Twitter dele que estava fazendo um time para o lançamento mundial do livro dele chamado Money Master the Game. E aí eu falei, legal, vou me candidatar. Uma semana depois, nenhuma resposta. Eu falei, quer saber? Eu acho que eles não vão me aprovar, ou então ele só colocou aquilo ali para alguma coisa. Enquanto eu reclamava que não ia acontecer nada, pum, chegou um e-mail da confirmação da minha participação nesse time. Tinham 430 e alguma coisa pessoas no mundo inteiro, e eu era uma dessas 430 e poucas pessoas. Numa das nossas reuniões com ele, ele falou uma frase que eu achei fantástica. Vou traduzir, porque eu não lembro exatamente o inglês, então eu não vou passar vergonha na frente da professora aqui, né? Ele falou o seguinte: não importa a quantidade de recursos que você tem. O que importa é a quantidade de recursos que você pode gerar. Vou repetir essa frase para quem quiser anotar. Não importa a quantidade de recursos que você tem, mas o que importa é a quantidade de recursos que você pode gerar. Olha que interessante. Vou dar um exemplo.
Um amigo meu, personal trainer, tem até um vídeo no meu canal do YouTube bloqueado lá, com um depoimento. Depois eu vejo se eu libero para o pessoal, falando sobre essa história. Ele mesmo filmou, né, como um depoimento. E foi muito engraçado, porque assim, eu nunca divulguei até 2014, 2016, assim, que foram 2 anos das minhas atualizações das certificações internacionais, que eu fazia esse trabalho de coaching, de mentoria, de inteligência emocional, PNL. Eu só trabalhava com algumas pessoas específicas e algumas empresas em específico, né? Então, eu comecei a divulgar isso para o mundo, né, por redes sociais entre 2014 e 2016. E até então, até alguns amigos próximos, assim, que nunca trabalharam comigo, não tinha, né, essa informação, porque eu também tenho uma outra formação de, como é que é, bacharel em ciência da computação. Então, trabalhar na parte da área de tecnologia, apesar de que eu também fazia mais a parte de gestão do que a parte técnica mesmo. Então, assim, muita gente acabava me conhecendo de um ponto ou de outro. O que aconteceu com esse rapaz, esse personal trainer? Para trazer a explicação que eu estou falando. Ele trouxe uma necessidade de que ele não estava conseguindo cobrar mais caro, ou seja, o valor médio das Uhum. aulas de personal dele, e ele não conseguia ter mais clientes. O que aconteceu? Eu convidei ele para fazer umas sessões comigo e ele foi se descobrindo. Foi entendendo as limitações que ele tinha. A gente analisou o perfil comportamental dele e percebeu onde ele precisava fazer os ajustes para chegar no resultado dele. O que acontece? Ele, naquela época, ele não tinha como me pagar. O que eu fiz? Uhum. Que recursos ele poderia gerar? Dando aula de personal trainer para mim. Nós fizemos o quê? Uhum. Um exchange, uma troca. Olha que interessante. Então, assim, ele não tinha recursos para pagar pelo meu serviço, mas ele gerou recursos, me fornecendo aulas para ter o meu produto, o meu serviço. Fez sentido? Então, assim, é mais ou Uhum. menos isso também que quer dizer. Não Com importa certeza, aquilo que você tem, importa aquilo que você consegue construir. A força está com dentro de certeza. você, o recurso já está dentro de você. Você só precisa fazer acontecer. Então, assim, não tem Hum. desculpa, literalmente. É uma Não, decisão, gente. não tem. Está a um passo de uma decisão de chegar em Hum. resultados incríveis. É só você escolher o caminho. Ângelo, temos 5 minutos. 5 minutos Já? apenas. Desculpa. Quatro. Bom, 4 minutos. Não, foi tão passou bom que, rápido. olha, passou super rápido. Então, esses livros que você recomendou, em Sim, tá que aqui. ordem você acha que as pessoas deveriam ler estes livros? Você poderia Ó, falar? Porque eu se sei que o você pessoal aqui vai gostar dos livros. vai mesmo, são livros excelentes, eu super recomendo. Se você quer a metodologia oficial baseada nos criadores originais, você precisa ler esse livro aqui, mas saiba que é um livro muito técnico, muito longo e chato. De verdade. Mas assim, é legal se você gosta de detalhes e conteúdo. Agora, se você é uma pessoa mais leiga e quer ir direto ao assunto, mais prática, mais rápida, mais objetiva, igual o Auto D, né? O que você vai fazer? Você vai buscar esse aqui, Inteligência Emocional 2.0, que ainda existe, se eu não me engano. E se você quiser Uhum, ir mais além, um pouquinho mais de informação da inteligência, da teoria, da metodologia em si, recomendo tentar encontrar isso nos sebos. Desenvolva sua inteligência emocional. Também do Dr. Travis Bradbury e do Jean Greaves. Eu acho que eu falei certo. muito Então, assim, bom. esses são os Ângelo, melhores livros em relação eu a esse acho que a tema. gente poderia deixar depois os nomes dos livros no caption ali para as pessoas poderem encontrar melhor. O que que você acha? Tá bom. Eu Para posso ter te mandar. certeza que tá certinho ali, a gente pode ler o nome do livro. Tá. Eu vou te É, mandar e aí você pode pôr. legal. Ângela, eu queria agradecer. Foi um prazer falar aqui com você, trocar uma ideia sobre Que bom. isso. E super obrigada por participar. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, todo mundo que vai comentar. Se vocês tiverem perguntas, deixem nos comentários dessa gravação, porque eu tenho certeza que, como eu falei, no início eu achei que era um assunto brega, né? Mas a gente é brega. A gente é cafona no nosso interior. Então a gente tem que abraçar a cafonice nossa e falar de inteligência emocional. Isso, de forma séria e Falar. Exato. A gente precisa entender melhor para a gente poder não só entender as outras pessoas,
mas entender nós mesmos, porque é isso que muda tudo. É aí que muda a comunicação, que é uma das coisas que a gente fala nas aulas de inglês, não é inglês. A gente precisa aprender comunicação. E comunicação, gente, é em qualquer idioma. E inteligência emocional é em qualquer idioma também, Sim. tá? Então a gente precisa entender isso. Ângelo, 1 minuto e meio. Vamos lá, o que mais você tem para falar pra gente? Tá. Eu vou copiar uma pessoa que eu admiro muito, chamada Eduardo Carmelo. E eu vou pedir para as pessoas que ainda estão aqui, se elas puderem deixar em uma palavra por que que valeu a pena estar aqui hoje, que é o nosso presente, por ter entregado tanta coisa boa, conteúdo premium para eles. Então, eu quero primeiro te agradecer por ter participado aqui desse momento, ter proporcionado esse momento, na verdade, e espero que tenha valido a pena, que tenha Foi sido bem ótimo. divertido. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, de verdade, foi um prazerzaço. Não deu para ler todo mundo aí, mas eu quero agradecer de verdade. Eu vi que teve muita gente que eu conheço e muita gente que eu não conheço também. Então, coloquem perguntas e dúvidas aí que a gente vai respondendo, ou mandem mensagem direto, que a gente responde sempre quando puder. Mais uma vez, quero agradecer de verdade e muito sucesso para todos nós. Para todos nós. Um abraço, Ângelo. Sinta-se abraçado. Muito obrigada. E, gente, boa noite para vocês. Bom descanso. Se você não anotou, essa live vai ficar gravada. Você volta lá e copia, toma nota. Tá bom? Foi uma aula hoje. Gente, um beijo. Super obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.